Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Nada por natação. Atualmente diretor-geral da CBDA, Renato Cordani, está conversando aqui com a gente. Cordani, obrigada por topar essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por vocês terem me chamado e realmente é um prazer falar sobre esse assunto aqui. Legal, Cordani. Bom, acho que todo mundo que acompanha a natação atualmente sabe quem o Cordani é, né? Ele está aí, né, como diretor-geral da CBDA desde o ano passado e entre 2017 e 2018 também foi diretor de esportes. Mas eu conheci o Cordani porque ele escreve muito bem, né? Conheci o Cordani através do Epicuros, que é um blog que ele escrevia, acho que não escreve mais desde que assumiu a CBDA, e ali eu descobri que ele foi um nadador apaixonado na juventude, nadou de 77 até 98 no Paineiras, tem várias histórias legais dessa época, não só sobre ele, mas sobre a natação brasileira nesse período, né? Então, Cordani, eu queria que, para começar, até para quem não conhece esse seu passado de natação, você contasse um pouquinho sobre isso pra gente. Legal. Você sabe bem, né, Bia, Danilo também, existem... a gente pode dividir os nadadores em dois tipos, né, e um tipo de nadador, que é aquele nadador que é apaixonado, assim, pelos detalhes da coisa, pelo uniforme, pelo pódio, por estar numa final, enfim, por fazer parte desse mundo, né, e leva isso para a vida inteira. E eu sempre fui esse tipo de pessoa, então eu sabia os tempos dos meus colegas, como você disse, eu nadei no Paineiras de 77 a 98, durante o ano de 91 só que eu fui do Pinheiros, foi um momento que eu tinha 21 anos e eu tentei fazer uma coisa diferente, depois acabou não dando certo, ou acabou dando certo de outra forma, mas eu sempre fui esse nadador que gostava muito dos detalhes, dos tempos, dos treinos, de falar sobre o assunto, né? E a gente até hoje, né? Eu vou fazer 50 anos agora, o mês que vem, mas até hoje a gente tem um grupo de amigos que pensa dessa forma também. Então a gente até hoje, né, continua conversando sobre aqueles mesmos casos do passado, né? Tem coisa fora d'água também, mas tem muita coisa dentro da água também. Então a gente é muito, muito ligado, né, nesses detalhes. E como você falou, eu em 2012 foi interessante como aconteceu a minha volta, né, ao mundo aquático, né? O que aconteceu? Fizeram um programa na ESPN, um programa chamava alguma coisa aquática. Fizeram um programa que nem deu certo, só teve uns 2 ou 3 episódios. Mas logo no primeiro episódio entrevistaram um ex-atleta da minha época, não vou nem falar o nome dele, mas que a vida dele não estava muito boa. Então ele falou que pensou em suicídio e que a vida dele estava ruim e que a natação, ele foi um atleta muito bom, um atleta olímpico, e que não tinha dado muito certo na vida, né? E acho que ficou um climão lá na ESPN, alguém reclamou, acho que o Trajano ainda era o diretor, e falaram, gente, vamos arrumar um nadador que tenha sido um nadador, mas que tenha, enfim, tem uma vida rica, uma vida, não vou dizer feliz, mas uma vida, também não vou dizer sucesso, né, o que é sucesso, ninguém sabe o que é sucesso, mas uma vida decorrente da natação interessante, né, vamos dizer dessa forma. E aí, não sei por que, chegaram no meu nome. E aí eu fiz essa entrevista e a entrevistadora, eu esqueci o nome, ela era de Natal até, eu esqueci o nome dela. Depois, não sei se você lembra desse programa, Bia, lembra dessa repórter? Era o Planeta Água, né? Isso, eu não lembro do nome da repórter, mas sei quem é, sim. Então, aí ela me entrevistou e ela falou, Cordani, leva aí pra filmagem. Ela foi filmar lá no meu escritório, né? Eu tenho um escritório de prestação de serviços em geofísica, eu sou geofísico, né? Uma profissão totalmente independente da natação, eu faço isso já há 25 anos, a empresa continua, tá tudo certo na empresa.
E foi lá na minha empresa e me filmou, falou, leva suas medalhas, fotos e tal. Então eu levei. Aí eu tinha, né, um baú fechado, né, com essas coisas, eu levei lá. E isso foi por volta de abril de 2012. E então eu fiz essa entrevista, saiu lá na ESPN, até estava no site, agora não está mais, eu tenho a entrevista gravada no YouTube, mas, enfim, fez essa entrevista. E o que aconteceu? Depois disso me reativou as memórias e eu decidi tirar da gaveta um projeto antigo que era escrever sobre esse período, e eu comecei a escrever. Então, em maio de 2012, eu fundei esse blog, né, inventei, comecei a escrever artigos sobre natação, mas sobretudo do passado, né, contar minha história. E aí foi aí que nasceu o Epicurus. E o Epicurus, então, em 2012, eu juntei alguns amigos desses que eu mencionei que também queriam escrever alguma coisa, e a gente começou a revezar. Um escrevia uma vez, outro a outra. Nada a ver. Aí eu já tinha uns 2 meses de blog, já tinha passado até a Olimpíada de Londres, já tinha escrito sobre a Olimpíada de Londres, né, sobre a prata do Thiago, a gente tinha falado sobre a melhora de tempo em Tales, que o Brasil, né, não costumava melhorar os tempos, então as pessoas, fora do Thiago, né, que tinha melhorado, ou pelo menos igualado no 400 medley, tava todo mundo piorando, né, e a gente estava chateado com isso, e a gente escrevia sobre isso, e aí o Thales melhorou, a gente fez um post sobre o Thales, puxa, o cara melhorou e tal, acho que fez 2,9, se não me engano, quase pegou final, né, foi uma coisa super legal, foi no 200 peito, que era a minha prova. E aí, passada a Olimpíada de Londres, eu contei sobre a minha história, né, na natação. Eu contei em 5 episódios, né? É uma história que dá liga, né? Porque eu fui 5 vezes seguidas, em 5 troféus Brasil seguidos, eu fui 4º lugar no 200 peito. Então eu fiquei 4º no primeiro, 4º no segundo, mais um ano 4º no terceiro, mais um ano 4º. Então, foram 5 troféus Brasil pegando 4º lugar, até no 6º, ou seja, no 6º ano que eu fui pegar terceiro, e depois no 7º ano terceiro. Então foram 7 anos aí de 7 finais consecutivos, com 5 quartos e 2 terceiros. Então essa história é uma história interessante de contar, e dava para contar, e contei em 5 episódios. E a história fez um certo sucesso na comunidade, né, principalmente as pessoas, né, que gostam de natação, que gostam desses detalhes que eu mencionei, né? E uma das leitoras, né, foi a Bia. E a Bia escreveu lá como comentarista, né? Poxa, que legal, Cordani, eu tenho eu sou leitora, li eu chamei de saga, né? A saga de 200 peito, eram 5 episódios. E no 5º, né, a Bia escreveu, puxa, eu estava esperando esse desfecho, que legal, parabéns. Muito bom. E Cordani, eu tenho um blog também, não sei como chamava, mas o post a que ela se referiu era Outros 500, não sei se Outros 500 era o nome do post ou do blog. Era o blog. Era o blog, e daí tinha esse post contando a história dela, né, dos 800 livros, um post antes até do meu, acho que 2010, 2009, sei lá quando ela escreveu, foi antes do meu. E eu fui ler lá e, puxa, me identifiquei, né? Era uma coisa muito similar. Claro, os resultados são diferentes, mas as histórias são similares, né? Você vai, você ganha, você perde, você conquista uma coisa que é sensacional para você. Quer dizer, para mim, no caso, foi aquele bronze do Troféu Brasil. Para a Bia foi um bronze no Paulista, dos 800 livres no Pinheiro. E eu também consegui o meu bronze, o primeiro dos meus 2 bronzes no Pinheiros, né? Ela fez esse comentário. E aí foi uma coisa que foi muito legal, assim. E aí a gente passou a se conversar, assim, eu e a Bia, mais através de comentários de blog mesmo, né? Na época ainda existia blog, e nem foi Facebook, nem foi Orkut, nada, era no blog mesmo. E eu fiquei com essa impressão de que conheço a Bia muito bem, né? Eu leio os textos dela todos, né? Dali pra frente, depois ainda veio o Yasmin e veio outras coisas. E é interessante que eu conheço muito bem a Bia, né? Pelos textos dela, pelo menos eu conheço aquilo que ela escreve, mas eu só a vi uma vez, né? Que foi no lançamento daquele filme das Meninas de Atenas de 2004, né?
Então, não sei se a Bia se recorda, mas eu tenho essa impressão de conhecê-la muito bem, embora só tenha visto uma vez. Legal. Não, eu lembro, eu inclusive peguei aqui para ler o Epicurus de novo, e aí tenho vários textos salvos. Quem me apresentou foi o meu irmão, né, que falou: Bia, você vai amar, os caras da década de 80, 90 estão escrevendo de natação, acho que você vai curtir. E eu adorei, tem vários textos que eu lembro bem, aquele do Basta Acreditar, que eu acho que nem foi você que escreveu esse, que eu acho muito legal, concordo muito com aquilo. E a saga do 200 Peito é o meu preferido, né? Então, obrigada pela lembrança aí. E eu fiquei muito feliz quando, depois de te conhecer através do Epicurus, eu vi você assumindo, né, a dianteira ali, indo para a CBDA. Então, é uma das coisas que eu queria te perguntar, né? Se foi a partir do blog que veio essa vontade, se foi isso que fez a coisa... a vontade de estar mais ativo na natação surgiu ali, ou se é algo que você já tinha antes? Sem dúvida, foi isso mesmo, foi exatamente isso. Eu, voltando, então em 2012 voltou tudo à tona, né? Começamos a escrever e teve essa questão do planeta Água e as pessoas, a gente acabou formando uma microcomunidade ali do Epicurus, né? As pessoas, a maioria das pessoas da nossa época, né? Que eram carentes de falar sobre o assunto, né? E também pessoas novas, né? Tem comentários da Joana, tem coisas, pessoas novas. E, claro, a política da CBDA, em 2012, ela apareceu ali no blog, então a gente começou a falar sobre isso, como deveria ser, como que eu acho, como que o outro acha, e sempre conversando sobre o assunto. Jorge Fernandes, né, apareceu. O Jorge, ele é um medalhista olímpico, né, que eu respeito muito, e ele estava, inclusive... mais partidário do Quaraci, que era o presidente da época, né? Ele fazia um contraponto assim às nossas críticas, né, e tal. E a gota d'água mesmo para eu resolver, vamos dizer assim, emprestar o meu tempo, né, para sei lá, ajudar ou para trabalhar na natação, contribuir, né, a palavra é essa, contribuir com a natação brasileira, foi no momento que em 2013 o Quaraci foi reeleito por aclamação. O Julian Romero tentou ser candidato, não conseguiu, precisava ter 5 federações, não era nem apoiando, precisava ter 5 federações recomendando a possibilidade de candidatura, e nem isso ele conseguiu, né? Então, na época, imagina só, são 27 federações, um candidato de oposição precisava de 5 federações só apontando e dizendo, olha, esse cara, ele pode ser candidato, não estou declarar que ia votar nele, não precisaria nem votar, mas não conseguia nem ser candidato. E nesse momento eu sempre achei o Quaraci um excelente dirigente, até meados de 2008, por aí, mas em 2013 eu achei que já era hora de mudar, e que... você veja, não se conseguia nenhuma candidatura de oposição, né? E eu pensei, poxa, o que será que está acontecendo? Por que a gente tem tantas coisas que a gente gostaria de fazer, de implementar, e de mudar, e de arejar, né? E de, sei lá, trocar algumas pessoas, e a gente não pode nem ter opinião, né? E foi aí que eu entrei e fiz essa análise da situação política e falei, não, na próxima eleição nós vamos analisar e, quem sabe, ajudar a contribuir com uma mudança, né, dentro da confederação. Então, sim, foi tudo a partir daí, de 2012, né, que veio essa questão do Quaraci. Eu escrevi um post em 2013, semanas antes da reeleição do Quaraci de 2013, que foi a última dele, e foi um post que fez muito sucesso, né, um post que foi depois publicado até pelo Juca Kfouri, e até aquela ocasião foi o post de maior sucesso do Epicurus, dizendo isso, que o Quaraci tinha sido um excelente presidente, ele tinha feito coisas maravilhosas, mas que naquele momento já era necessária a mudança. E eu acabei, então, analisando a situação e vi que o candidato que teria chances contra uma chapa aí do Quaraci seria o Miguel Cagnoni, que era o presidente da FAP. A FAP é a Federação Paulista de Esportes Aquáticos,
e ela é super bem organizada, né? Ela se destoa das demais pela organização, são organizadas em 8 regiões, cada região faz suas competições, são milhares de crianças na água, não só na natação, mas nas 5 modalidades, né? Então, se você tivesse nos outros 26 estados 1/10 do que tem em São Paulo, né, nós teríamos um esporte totalmente massificado no nosso país. Então, foi baseado nisso que eu levantei a mão, né, e falei assim: Miguel, eu posso te ajudar, se você quiser a minha ajuda, eu posso te ajudar. E o Miguel quis a minha ajuda, e eu ajudei ele na eleição. E ele foi eleito, aí não sei se vocês querem falar exatamente sobre o processo da eleição, foi conturbado o ano de 2017, mas o fato é que ele foi eleito em junho de 2017, né? Então, quer dizer, 5 anos aí depois do meu blog, né? Ele acabou sendo eleito e me convidou para ser diretor, a princípio diretor de natação. E eu aceitei, né? Eu, afinal, tinha feito toda essa luta para entrar dentro da confederação, né? Na hora que eu sou convidado para contribuir, eu não posso me furtar. Então eu fui ser diretor de natação, fiquei lá por uns 45 dias como diretor de natação, e logo o Miguel, né, e as pessoas dos outros esportes falaram: Cordani, você não quer abraçar os 5 esportes? E aí eu não queria, né, mas acabei abraçando os 5 esportes e fizemos muita coisa, né, nesse primeiro período, né. Então o próprio ano de 2017 é o ano que eu fiz essas modificações que eu acho que seriam importantes. Se vocês querem falar sobre isso agora, Bia. Acho que pode falar. Quer perguntar alguma coisa, Danilo? Não, quero fazer uma colocação, sim. Né? Primeiro, para os nossos ouvintes aí, que é importante eles entenderem a dimensão e o porquê que o Cordani hoje é o diretor-geral de esportes aquáticos da CBDA ali, né? E aí o que acontece? Né? Ele é um cara que ele viveu a natação, como a gente falou ali no comecinho dele, né? E até uma pergunta que eu quero fazer para você, Cordani, é com relação a o quanto todos esses mais de 20 anos como atleta competitivo ali, principalmente do Paineiras, com apenas 1 ano de Pinheiros, os treinadores que passaram ali pela sua vida, né? Eles foram significativos para você gostar tanto da natação, ao ponto de, como você mesmo citou, dispor do seu tempo, disponibilizar o seu tempo, o seu empenho, e a gente sabe que não é pouca coisa que demanda uma CBDA, ainda mais nos dias de hoje, né? O quanto isso foi importante para você gostar tanto e assumir hoje, né, essa função tão importante para os nossos esportes aquáticos. Eu acho que você falou bem, os técnicos foram fundamentais aí. Eu posso dividir aí a minha carreira. Eu tive vários assim auxiliares, né, pessoas que trabalharam junto, mas basicamente eu tive 4 técnicos, né? O Pancho, eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. O Nenê, né? O Nenê Eliane, né? Eliane Rinaldi dos Santos. O Alberto Clark, que foi nesse meu ano de Pinheiros, foi o Alberto, e o William, né? Então, cada um desses 4, os 4 super apaixonados por natação, e acho que foi isso, né? Eu comecei aí com 7 anos com o Pancho é um argentino que veio para o Brasil, ele tem quase 20 anos a mais que eu, então eu tinha 7, ele tinha 27, né? Ele é super jovem, já no Paineiras, aí ensinando a nadar. Eu me lembro dele me ensinando a nadar borboleta, me ensinando a nadar costas, né? E lá no Paineiras só existia um técnico principal, né? Então o Punch ele ensinava as crianças a nadar, isso na década de 70. E ele era técnico principal também. Então eu fui crescendo aí na minha carreira e já nessa hora eu já percebia quanto eu gostava, né? Então às vezes a minha irmã, por exemplo, tem 3 anos a mais que eu, ela ia para o brasileiro, para o Júlio de Lamare, e eu era criança, não tinha ainda idade para o Júlio de Lamare, mas a minha mãe e meu pai iam assistir a minha irmã no Fluminense, no Vasco, em geral no Rio, e eu ficava lá os 4 dias do Júlio de Lamare, assistia a eliminatória, assistia a final, sabia os tempos, sabia quem que ia disputar, era o Júlio Rebolau, era o Jorge Fernandes, era o Rubens Priles, e eu ficava lá observando, né?
Então, e o Pancho sempre lá, né? Daí eu sentava do lado dele e a gente ficava comentando, olha, o fulano passou forte, ciclano morreu, e enfim, já muito cedo apareceu esse amor pelo esporte. Eu não sei porquê, né? Essas coisas a gente não escolhe, né? Mas realmente isso aí que foi me fazendo gostar muito, né? E o Pancho realmente foi muito marcante. Depois eu passei pelo Nenê, pelo Alberto, pelo William, e quando o Pancho voltou ao Palmeiras em 92, que ele estava no Pinheiros, no Corinthians, estava em outros clubes, eu já tinha 22 anos, eu já estava no clima de parar e tal, foi aí que eu voltei para o Palmeiras, eu tinha passado um ano no Pinheiros, voltei para o Palmeiras, e aí fui dos 22 aos 28 anos com o Pancho. E esse período, né, uma coisa é você ser atleta criança, adolescente, até jovem, né, um jovem adulto na faculdade, mas dos 22 aos 28 eu já me formei como geofísico, fiz mestrado, já trabalhava e era atleta. Ou seja, eu já era um adulto formado, né, profissional, já trabalhava, já ganhava dinheiro, já era casado, casei durante esse período. E aí você já vê a coisa de uma outra forma, né? Então, acho que a minha cabeça de dirigente começou a ser formada naquele momento. Você começa a ver as coisas de uma forma crítica, você pensa como deveriam ser, você vê a questão um pouco mais de perto. E vocês podem achar pouco, né, dos 22 aos 28 anos, que já não é uma pessoa... hoje em dia é normal, né, as pessoas nadarem nessa época, até porque é a época de maior desempenho físico, mas naquela época era muito raro. Tinha o Roger Romero, um ou outro que ia até essa idade, mas era raro, né? A maioria das pessoas, até a minha geração, paravam justamente com, no máximo, 22, 23 anos. Por exemplo, o caso do Prado, né? O caso das pessoas que são mais velhas que eu. As pessoas mais velhas que eu, muito dificilmente continuaram a nadar, até o Brasil, etc., depois dos 22 anos. Então, esse período dos 22 aos 28, que eu fui atleta e ao mesmo tempo já era profissional, já era homem formado, já era adulto, né? Que acho que me fez essa cabeça de dirigente que veio aflorar aí alguns anos depois, que é o caso hoje. Legal. Já que a gente voltou para esse momento seu como nadador, eu queria pedir para você contar uma história que eu lembro do Epicurus, que você fala de quando você tinha acho que uns 10 anos e o Mark Spitz, o Felipe Munhoz e mais uma nadadora que eu não lembro o nome, foram fazer alguma palestra, alguma clínica ali e o Felipe Munhoz, que era um campeão olímpico de 200 peito, chamou a atenção uma coisa que ele contou. Você pode compartilhar com a gente? Sim. Você veja que a gente não combinou, né? Então você tá assumindo que eu lembro dessa história. E realmente eu lembro, né? Foi isso, aconteceu em 80, né? Eu tinha 10 anos e foram esses três, né? O Mark Spitz, que era um showman já na época, ele ganhou 7 medalhas dele em 72, parou de nadar, então ele já estava 8 anos rodando o mundo aí, contando as histórias dele. A Shirley Babachov, que era a moça, né, americana, ela tinha sido medalha de prata em Montreal, né? Acho que ela não ganhou ouro, porque é a Alemanha Oriental que ganhava, né? Mas a Shirley era uma loirona muito alta, linda, né? Ela tinha sido atleta até poucos anos antes, então ela ainda devia ser bem jovem, eu diria que ela devia ter uns 24, 25 anos. E o Felipe Munhoz, que foi esse campeão olímpico mexicano, o único campeão olímpico mexicano da história, né? Ele ganhou o 200 peito em 68 e foi zebraça, né? Ninguém esperava que ele ia ganhar, nem os próprios mexicanos, a arquibancada veio abaixo e tal. E o Mark Spitz fez o discurso famoso, né, de basta acreditar, então se você for um atleta com muita dedicação, com muita vontade, se você se dedicar tanto quanto eu, Mark Spitz, me dediquei, você pode chegar às suas 7 medalhas de ouro. É claro que essa conversa é muito interessante para uma criança, a gente tem que fazer essa conversa para uma criança, tem que fazer uma criança acreditar, né? Mas os adultos, né, nós que já passamos pela nossa carreira de nadador, nós sabemos que não é bem assim, né? Tem muita gente que se dedica
tanto mais do que o Mark Spitz e não chega a 7 medalhas de ouro, né? Na verdade, só uma pessoa conseguiu o Phelps e conseguiu 8, e também não basta você acreditar que você vai ser o Michael Phelps, né? É um pouco difícil de entrar na cabeça das pessoas. Mas, então, o Mark Spitz fez esse discurso do Basta Acreditar, que é um discurso ótimo para criança, não nego. A Shirley também contou das histórias. Na época ainda não tinha a questão do doping da Alemanha Oriental, né? Não era falado sobre isso, né? Mas ela contou da medalha de prata dela, da dedicação, do trabalho em equipe e tal. Mas o Felipe Munhoz que foi sensacional. Ele falou assim, eu estava lá no meu clube e eu era considerado peba, um mau nadador, né? Peba é esse termo que a gente usa para um nadador ruim, né? A gente usa até de forma pejorativa, engraçada, irônica, né? Mas eu era peba, eu estava lá na piscina dos ruins, e tinha a piscina dos ruins e a piscina dos bons. E eu estava na piscina dos ruins e eu ficava olhando, eu queria estar na piscina dos bons, né? Até que um dia eu virei bom, eu comecei a ganhar as provas e virei bom. Aí, só que não era bom o suficiente, eu era bom, mas eu não me achava bom ainda. Mas o técnico me falou, Felipe, vem aqui para a piscina dos bons. Aí Felipe, né, eu achei que não era hora, que esse negócio de bons, ninguém era bom aqui. E eu falei, não, o técnico, não sou eu que tenho que ir para a piscina dos bons. Traz os bons, esses que você está chamando de bons, aqui para essa piscina que eu tô, porque somos todos ruins. E a gente, para pensar alto, a gente tem que para a gente sonhar com alguma coisa maior, a gente tem que pensar alto e não se achar que é muito bom. E então ele falou isso em 1980, né? Ele falou em espanhol, né? O nosso técnico argentino deve ter entendido muito bem, né? Tinha um tradutor e tal, mas o nosso técnico gostou muito dessas palavras e ele repetia isso sempre. Toda a conversa ele repetiu em 80, 81, 82. Então eu fui crescendo com essa história. E é uma história que eu gosto muito, porque ele diz que você não pode se achar muito bom, né? Você tem sempre que querer mais, né? E isso para mim é mais motivador do que esse negócio de basta acreditar que você vai ser campeão olímpico, que sabemos que não é bem assim. Então você tem que querer aquilo que é sempre mais para você, né? Que aqui no caso da Bia, ela quis o bronze dela de paulista lá em 2005, né? No meu caso era o meu bronze de Troféu Brasil em 92. Cada um tem a sua história, pode ser uma final de brasileiro, pode ser uma medalha olímpica, né? O Bruno Fratos tá correndo atrás dela, e cada um tem a sua, e isso que é o legal do esporte. Perfeito. Um dos seus treinadores foi durante um ano apenas o meu treinador, que é o Nenê, né? Um cara incrível, eu adoro ele, divertidíssimo. E essa semana ele estava fazendo uma live e ele citou você como um atleta dele na época, muito inteligente, onde ele citou um exemplo que vocês treinavam, né? Você treinava para os 200 peito, assim, eu pedia para ele fazer 10 de 100 com volta negativa, ele fazia os 10 de 100, passando os primeiros 50 mais fraco, voltando os segundos 50 mais forte, com precisão. Ele era muito inteligente e ele te elogiou nesse aspecto. Você lembra de algum treino aí que te registrou, que ficou marcado aí na sua cabeça? De todos esses técnicos aí, eu lembro de muitos treinos, né? O Punch ele dava treinos mais longos, né? Na época era o que se fazia, né? Depois dos treinamentos do Prado, né? Então a gente fazia, tanto que eu nadava 200 peito e se tivesse na semana seguinte uma travessia de 25 quilômetros, eu fazia também, né? Então a gente, inclusive esse que eu mencionei, a gente fez exatamente isso. O William também dava treinos longos, então eu lembro que o Punch, assim, dava às vezes 10 de 1000, né? Fiz treinos do Punch, 10 de 1000, né? Então 10 de 1000 crawl. Aí é um treino e era um treino para nadar 200 peito, não era um treino para nadar travessia, né? Então você vê que era uma coisa bem, bem diferente. O Nenê, já na época, um pouco visionário, ele trabalhava muito essa questão da qualidade, né, da volta.
ele fazia tanto o Punch quanto o Nenê faziam muito broken, né? Uma coisa que eles faziam muito era assim, era tiro de 250, então era um de 100 e 3 de 50. Então o de 100 de cima, né? E aí você descansava, sei lá, 10 segundos, um de 50, 10 segundos, um de 50, 10 segundos, um de 50. Aí no fim você somava esses 4 tiros, né? Um de 100 e 3 de 50, somava o tempo, daí dava um tempo para 250, você dividia por 5 e multiplicava por 4 para ver o tempo que você fazia nos 200. Então, como era um pouco mais, né? Era 250, e depois você fazia uma regra de 3 para ver o tempo que você faria no 200, e aí você tinha que bater o seu melhor tempo de 200 nessa conta, né? Então a gente ficava fazendo conta, e quando o Punch tinha esse negócio, quando ele tinha um caderno, né? Na época, caderno, caneta, né? E aí anotava. Então, Renato Cordani, dia tal. Dia tal, vamos dizer, 14 de maio de 84. Daí tinha lá, Renato Cordani e todos os atletas, né? Então o tiro, daí fazia o tiro quebrado de 250, ele colocava lá e a conta. E quem batia o melhor tempo fazia um quadradinho, que era quadradinho era em volta do tempo, que era o símbolo de que o cara tinha feito melhor do que o melhor tempo. E tinha um negócio que era bolinha, que era melhor tempo de treino da vida, e bolinha ao quadrado quando o cara fazia no treino o melhor tempo da vida. Então esse tipo de coisa o que o Punch fazia, o Nenê também fazia. O William, ele tinha uns negócios que era trabalho básico, esqueci o nome, série objetiva. E aí ele repetia, então a gente tinha um que era 5 de 200 peito, né, a cada 3,45, se não me engano, e em longa, né, e aí era porrada, você fazia um, outro, aí acabava descansando 1 minuto, né, fazia por volta de 2,40, e aí fazia 5 de 200 peito em longa. O Alberto tinha um negócio que era treino muito forte na terça, quinta e sábado, porrada, como se fosse competição mesmo, as séries para você sair de maca, e em compensação segunda, quarta e sexta era um treino mais nadado, né? Então esse foi o ano com o Alberto. Cada técnico aí teve suas características e seus treinos. Uma coisa que talvez eu me lembre mais são os treinos do William, porque eu anotei. Então eu tenho esses treinos anotados do ano de 1989, todos os treinos anotados. Então volta e meia eu revisito esses treinos, até tem uma delas que eu publiquei no Epicurus também, que foi uma série de uma semana lá, e uma série não, a sequência de uma semana, né? E você dá para ver, né, nessa publicação que os treinos eram nessa faixa, 10, 12 mil metros por dia, dividido em dois períodos, né? Às vezes era 7 mil de manhã, 5 mil à tarde, e isso aí era treino para nadar uma prova de 200 peitos, que era 2 minutos e 20 segundos, né? Então a gente treinava 12 mil por dia para nadar 20 segundos. Para nadar 2 minutos e 20 segundos. Eu imagino que se na época tivesse prova de 1.500 peito, 2.000 peito, eu ia ser estrela mundial aí. Mas 200 realmente a gente ficava meio lento, né? Mudou bastante dessa época para cá, os treinamentos aí, as características, né? Sim. Legal. Bom, vamos voltar então aqui, que a gente acabou indo para o passado de novo, mas você estava comentando de 2017, né? O primeiro momento em que você entra ali na CBDA, e aí você fala que você já conseguiu mudar bastante coisa do que você estava querendo. Como que foi esse trabalho inicial? A gente pensou primeiro na natação de alto rendimento, uma coisa que sempre me incomodou e que a gente sempre conversou no blog, a especialização dos brasileiros nas provas não olímpicas, né? Não sei se isso é cultural, se isso foi automático, se foi ou se foi porque era mais fácil. Se você olhar nossos últimos mundiais aí da Coreia, de Budapeste, de Kazan, até de Barcelona, Xangai, Roma, nós temos proporcionalmente muito mais medalhas nas provas não olímpicas do que nas provas olímpicas, né? Então as provas, no caso específico aí das que eu estou mencionando aqui, são as provas de 50 costas, 50 peito e 50 borboleta.
que são provas que não existem na Olimpíada. Então, para o telespectador normal, que não é especializado em natação, ele assiste o Mundial e vê o Brasil ganhando muitas medalhas de ouro, de prata, que legal. E no ano seguinte tem a Olimpíada e o Brasil não ganha medalha, né? Que foi o caso aí de Kazan e Rio, né? E isso, não sei, é uma das coisas que eu procurei mudar, né? Então, a gente despriorizou essas provas, né? O índice técnico não valia mais para essas provas e fizemos, não só eu, mas o conselho técnico, né? Eu liderei esse conselho técnico para a gente despriorizar essas provas até nas classificações para os mundiais, né? Isso depois desagou naquele caso de 2019, né, na convocação do Nicolas, mas eu já nem estava na CBDA. Mas voltando a 2017. Então, essa despriorização das provas de 50. Outra coisa que eu considero fundamental é passar a tratar os critérios de convocação como ranking mundial e não como índice técnico, né? Índice técnico é uma coisa distorcida. Índice técnico é porcentagem em referência ao recorde mundial. Quando esse recorde mundial é absurdo, ele é muito longe do segundo colocado, né? Vou dar 2 exemplos aqui, da Katie Ledeck nos 800 e 1500 e do Adam Pitt no 100 peito, o índice técnico se torna muito difícil. Quer dizer, as pessoas que nadam nessas provas em que o recorde mundial é desproporcional, acabam tendo desvantagem. Às vezes o cara, então, uma atleta poderia ser vice-campeã olímpica com um determinado índice técnico, vice-campeã olímpica perdendo da Katie Ledeck, mas um índice técnico ruim, que não seria classificado, né? Então, essa mudança de trocar para índice técnico para ranking mundial, eu achei muito importante. E a gente fez isso, só que dá trabalho, né? Porque você tem que pegar o ranking mundial, você tem que achar os erros do ranking mundial, você tem que tirar esses erros, enfim, dá um pouquinho mais de trabalho que o índice técnico, que é um número matemático fácil, né? Outra coisa, pode falar. Não, até para falar dessa parte, eu concordo plenamente, acho que essa foi uma atitude muito válida para a gente focar realmente mais em provas olímpicas, né? E o lance de ter um pouco mais de trabalho, mas eu acredito que, até pela linha de raciocínio que você falou, né, valida muito mais o que o cara vai representar naquela competição, observando o posicionamento dentro do próprio ranking, né? Você explicou perfeitamente com relação ao percentual e as diferenças de provas absurdas ou não, né? Eu acho que foi perfeito. Além disso, é muito importante o atleta ele começar a se referenciar no ranking mundial. O índice técnico é um número, né? Mas a posição dele no ranking mundial é uma coisa legal. O cara está em 23º, depois ele melhora o tempo, ele vai lá no ranking, agora estou em 18º. Aí ele melhora mais, estou em 12º. Ele vai almejar, galgar posições nesse ranking mundial. Eu acho que vale mais do que aquele número abstrato que é o índice técnico. Outra mudança que a gente fez, tudo isso em 2017, estou falando em 2017, né? Uhum. A gente cortou 4x50, né? Que se você olhar as competições, né, os Troféu Brasil, Finkel e Open, eles estavam tendo 4x50 ao invés do 4x200. Né? E isso aí foi, a meu ver, é um absurdo, né? Até porque, primeiro, que a competição olímpica tem o 4x200 e não tem 4x50. E depois porque eu estou estimulando justamente essas provas de 50, que, fora o caso do crawl, nos outros estilos elas não são olímpicas, né? Então, mais uma coisa que estimulava você ter um nadador que nadasse essas provas. Então, às vezes o cara já tinha 25, 26 anos, 27 anos, 30 anos, ele não nadava nenhuma prova olímpica bem, mas ele era muito bom de 50 costas, 50 peitos, 50 borboleta, e então ele fazia ponto para o clube, nadava os revezamentos, então esse nadador era priorizado. E eu quero priorizar o nadador que nada as provas olímpicas, no caso o 4x200. Então a gente voltou com 4x200 para as competições absolutas. E
E agora o principal de tudo, que seria o conceito desse ciclo olímpico, né, que desde que a gente assumiu em 2017 até culminando em Tóquio, que seria agora em 2020, que é o conceito da seletiva única. O conceito da seletiva única, ele não é um conceito assim, jogado, não, vamos fazer uma seletiva única. Não, ele é muito importante porque ele tira do nadador esse negócio de que quando ele estiver bem, ele nada bem. Né? Então ele tem 4 chances para conseguir a seleção, ou ele tem 7 chances, como foi o caso de Londres. Não, a natação é um esporte cruel. O cara, ele é testado naquele momento. Não adianta o outro momento. O outro momento já passou, não tem mais o outro momento. É só naquele momento. Então, o atleta de natação que quer de alto rendimento, que quer conseguir um alto rendimento, que quer conseguir uma medalha olímpica no último estágio desse desenvolvimento, ele precisa nadar a melhor prova dele no dia de ganhar a medalha olímpica. Ele não pode ser em outro dia. Se ele nadar em outro dia, ele não ganha a medalha olímpica. E se você observar todos os nadadores que ganharam medalha olímpica no Brasil, todos os nadadores, eles melhoraram o seu tempo no dia da final olímpica. Então, o Ricardo Prado, qual é o melhor tempo dele? É a final olímpica. Gustavo Borges deu melhores tempos nas finais olímpicas. O Xuxa deu o melhor tempo na final olímpica. Depois ele melhorou, mas naquele dia era o melhor tempo. Só tem uma exceção, que foi o bronze do Cielo em Londres. E como é que um cara ganha o bronze e mesmo assim piora? Bom, o Cielo era o recordista mundial. Então, se você quiser ganhar uma medalha olímpica e piorar seu tempo, você tem que ser o recordista mundial daquela prova. Aí tudo bem, aí você consegue. Fora isso, se você não melhorar no dia, naquela hora, você não ganha. Então a seletiva única, ele tem esse conceito, é um conceito de treinar a cabeça do atleta, a cultura do atleta, para tirar o tempo na hora que precisa. Não pode tirar em outro momento, é naquele momento. Então isso foi feito, criamos isso em 2017, fizemos isso em 2018 para o Pan Pacífico, que era uma competição relativamente menos importante do que o Mundial e a Olimpíada, mas foi o primeiro teste. Fizemos depois para o Mundial de Curta, aquele Finkel do Pinheiros, que foi sensacional, né? E logo depois eu saí, mas fizeram de novo para Guangzhou, né? Então já foram 3 seletivas únicas, e ia culminar com a nossa seletiva única, que era para ter sido feita há 15 dias atrás, que teria sido sensacional, e que não foi executado. Então, essa mudança de cultura para a seletiva única, que foi muito difícil de conseguir, porque os técnicos, é claro que se você tem um nadador muito bom, você sabe que aquele nadador é o melhor, você quer que ele tenha mais chances, porque em alguma das chances ele vai mostrar que ele é o melhor. Talvez ele não consiga mostrar naquela. Mas eu, como dirigente da CBDA, eu quero que ele mostre naquela. Se ele não mostrar naquela, eu não confio nele para estar na final olímpica e conseguir o melhor resultado possível. Cordani, Concordo plenamente. Sobre essa questão da seletiva única, né, a gente entrevistou algumas pessoas aqui no podcast já, como Fernando Silva, né, e aí eu não sei se os nossos ouvintes e você vai lembrar, mas em 2008 não é nem que foram 2 ou 3 seletivas, eram umas 8, né, então acabou acontecendo uma questão ali que o revezamento, né, foi o Eduardo Deboni com o tempo que ele tinha feito no ano anterior, antes do PAN ainda, então mais de um ano antes da Olimpíada, e aí no fim eles fizeram uma tomada de tempo e o Fernando entrou, né. Mas assim, só um exemplo, né, era a regra da época, então o Eduardo Deboni, né, ele não tem nada a ver com isso, ele fez o dele ali, mas criava uma distorção muito grande, né, então a gente tinha esses casos esse acho que foi um dos mais emblemáticos, né. Agora, a gente conversou com, por exemplo, o coach Alex, que ele falou que acha interessante a seletiva, mas ponderou alguns pontos, né, do medo, o que pode acontecer, então... E aí ele até comentou da cláusula que tem, né, na regra que poderia haver exceções. Será que você pode explicar um pouquinho essas exceções? Olha, eu vou dar um exemplo para essa exceção, eu não vou me alongar muito, porque essa cláusula é para não ser usada, né? A gente não quer que essa cláusula seja usada. Ela não está lá para ser usada, ela está lá para algum caso que seja, puxa, era bom ter essa cláusula. Eu vou dar um exemplo só que a gente poderia usar essa cláusula. Vamos supor
porque pela regra o cara tem que bater o tempo A da FINA e ficar entre os dois primeiros na final A, correto? Ok. Essa é a regra. Agora, imagina só o seguinte. O Brandon está na final do 400 medley, ele fez 4-3 na final do 400 medley. O segundo colocado fez o índice A, mas o terceiro não fez. O terceiro colocado fez lá 4,22, então não se classificaria. Só se classificaria o Brandon e essa é outra segunda pessoa. E o Brandon fez 4-3, mas foi desclassificado. Aí, eu não pela regra, eu não levo o Brandon. O Brandon não vai para a Olimpíada. Usando essa cláusula, e se eu eventualmente achar que a classificação foi injusta, eu tenho um atleta com chance de ouro olímpico, que não vai tirar ninguém da seleção, porque o terceiro não teria feito um índice, e eu tenho uma forma juridicamente plausível de poder abrir uma exceção e levar esse atleta. Então é para esse tipo de catástrofe assim que essa cláusula existe. Não é para assim, o fulano não classificou, coitadinho, vamos levar. Não. É uma coisa em prol do melhor resultado possível para a natação, sem prejudicar ninguém. Seria desse tipo assim. Entendi. Inclusive, aconteceu isso até com o Ian Thorpe em 2004, né? Que ali foi até um pouco mais difícil, porque ele tirou uma pessoa, né? Mas o Ian Thorpe em 2004 queimou na seletiva australiana no 400 livre, na prova que ele era recordista mundial, e aí ele foi levado, né? Então, e ganhou, foi campeão olímpico. Então, só para também o pessoal não achar que isso só acontece no Brasil. E o Thorpe, no caso, ele já estava na seleção para o 4x200, né, e pelo 200 também, que se classificou pelo 200. E o outro cara, que é o cara que se classificou no lugar do Thorpe, o cara que tinha ficado em segundo na prova, né, o Thorpe seria o primeiro, acho que era o Graham Hecht em segundo, e esse cara que ficou em terceiro, quer dizer, ele ficou em segundo, porque o Thorpe foi classificado, e ele levantou a mão e falou, não, acho que para a Austrália a gente quer o Thorpe disputando esse ouro aí. E o Thorpe já estava na seleção, aí o Thorpe simplesmente foi inscrito nos 400 livre e pegou. Então, realmente, são casos que a gente se protege, né, assim, vamos dizer, formalmente, né, mas que a gente a gente não quer usar, não é para ser usado, é para não usar, justamente, a cláusula. Mas a questão da seletiva única, você mencionou bem, Bia, que às vezes você tem distorções. Então, mesmo fazendo da forma como que foi feita no Rio, que foi feito, valia o Open de dezembro e o Maria Lenk, na época chamava Maria Lenk, em maio, né? Os caras que se classificaram através do Open, eles foram muito mal na Olimpíada. Então, você pensa, ainda que eu tenha selecionado um atleta que seja justa essa seleção, porque eu dei mais chances e peguei, esse cara nada mal, não é isso que eu quero um atleta nadando bem, né? Então, nos Jogos Olímpicos, a gente não tem que participar, a gente não tem que piorar, a gente tem que fazer de tudo para chegar e melhorar nos Jogos Olímpicos, né? Que é o que a gente já dizia do Thales lá em 2012. Então, eu tenho a convicção, né, e isso é feito também na França, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, em vários outros países, Canadá, que a melhor forma de você preparar um atleta para os Jogos Olímpicos é você fazer uma seletiva única. Então, uma seletiva única próxima aí da competição. E olha o que se abre mais. Uma vez você tendo esse consenso de que é a seletiva única, aí sim você pode começar a pensar na data dela. Se você vai fazer ela um pouco mais para trás, como fazem os australianos, vai fazer por volta de 14 semanas, que é um ciclo técnico aí de blocos que a maioria dos técnicos usa, ou você vai fazer como os americanos 40 dias antes. Mas eu só posso começar a pensar nisso no momento que eu tenho uma seletiva única. Se eu tiver mais do que uma seletiva, essa conversa ela não existe. Né? Então, até nisso ela é interessante. Mas, então, essas mudanças que a gente fez em 2017, que eu queria deixar a seletiva única para o fim, porque eu acho que ela é a mais importante de todas, e é um conceito,
E esse conceito ele viria, né, virá a ser discutido quando acabar o ciclo olímpico. Infelizmente, né, nosso ciclo olímpico foi estendido para o ano que vem, né? Então a gente perdeu um ano aí, ou ganhou um ano, mas enfim, perdeu um ano na discussão do próximo ciclo olímpico e ganhou um ano de treinos aí para esse ciclo. Agora, vocês tinham mencionado na base, né? Então essas mudanças todas que foram feitas em 2017, a essas se somam a proibição dos trajes, né? Que foi um outro marco aí que a CBDA fez em 2017, e a colocação do 4x200 nas competições de base. Essas duas mudanças que também eu considerei assim muito, muito importantes, e foi difícil, teve resistência a ambas, mas que eu acho que para uma natação mais saudável aí dali para frente são mudanças muito importantes também. Cordani, até uma fala que eu tenho como treinador, né, e vai em sentido ao objetivo da seletiva única, eu sempre falo assim, a gente tem que aprender a fazer na hora que tem que fazer, no dia certo, na hora certa, porque a natação ela é realmente um esporte ingrato, né? Então a gente tem que prepará-los tanto fisicamente quanto emocionalmente para resolver na hora que tem que resolver, né? E chegar nos Jogos Olímpicos e resolver. Eu acho que isso está perfeito, concordo com todas essas adaptações, mudanças que foram feitas. Falando aí da base e do traje, hoje eu atuo diretamente com essas categorias, né, de mirim e petis no SESI, e você não tem ideia de quanto eu comemorei a proibição dos trajes, né? E vou te falar que não mudou em nada o resultado, a molecada continuou nadando muito bem, e na verdade eu acho que até melhor, porque a preocupação com o traje, a distinção de classes sociais que o traje gera, porque eles são caros, né? Equiparou-se muito mais, eles tiveram uma coisa, os pais e eles tiveram uma coisa a menos para se preocupar, e isso tá até o petis. Eu ainda, na época que saiu, eu falei assim, por mim isso aconteceria até no infantil, né? E deixaria liberado só nos absolutos, caso algum deles viesse a nadar, né? Ou do juvenil para cima. Eu iria até um pouquinho mais longe disso, né? O infantil ele tem, acho que mirim petis hoje é consenso. Acho que a pessoa tem que focar em outras coisas, e a última coisa que ela tem que focar é comprar um traje de R$ 1.500, né? Então isso eu acho que mirim petis é consenso. No infantil existe o seguinte aspecto, Danilo. O atleta, ele é o momento crucial, né, dele virar nadador ou não virar nadador, né? E a gente quer que ele vire nadador, tá certo? A gente quer pegar essa criança de 13 e fazer com que ele vá até quando der, né? Até a faculdade, pelo menos, se ele for ruim, ou até a Olimpíada, se ele for bom, né? A gente quer isso, a gente quer que ele continue sendo juvenil, júnior e até chegar no sênior. E no infantil, assim, fica aquela gana, né, de você ser um petis e querer virar infantil para poder usar um traje, sabe? Então, eu acho que tem esse aspecto de você dar uma motivação a mais para o cara querer ficar daí ele bota o traje, ele já tem músculo, ele começa também, a partir de infantil, ter melhora, contrário, claro que o traje ele melhora, principalmente as meninas, mas os meninos também, né? Eles começam a ter músculo, então você comprime o músculo, você tem menos atrito, né? Então realmente ele tem vantagem. Então o mirim petis, que praticamente não tem músculo, realmente era bobagem. Mas o infantil ele começa a ter, então o pensamento do infantil é mais assim: vamos segurar esse cara e vamos estimular ele a gostar de natação, né? Vamos fazer ele melhorar o tempo dele, vamos fazer ele gostar do negócio. Então, e também começar a se relacionar com o traje, né, com 13, 14 anos, porque é evidente que para um atleta, a partir daí, o equipamento é importante, sim, né? Então, no infantil tem seus dois lados. No mirim petis é óbvio que era bobagem. No
Na natação mais para frente também você tem que disputar em condições iguais aos outros países, né? Você não vai fazer um júnior nadar sem traje, é crueldade. E no infantil tem os seus dois lados, mas acabou prevalecendo esse de deixar. Mas é uma ideia, assim, para eventualmente tirar futuramente o de infantil, se for o caso. São duas perguntas que eu tenho, mas para concluir esse negócio do traje, é um questionamento aí, né? Fazer o papel do advogado do diabo aqui. Né? Uhum. A gente fala que a gente quer realmente, e é um sonho nosso, dar longevidade e manter um número de atletas competindo juvenil, júnior e sênior. No infantil, a gente não tem, basicamente, essa queda brusca. Eles continuam num número proporcional ao petis, vamos dizer assim. Né? Será que deixar esse cara com essa vontade de virar o juvenil, porque a partir do juvenil, principalmente o feminino, a gente tem uma perda significativa no número de atletas. No júnior, a gente sabe muito bem que nem pensar. Né? Mas você falou que, de repente, é uma reflexão para o futuro de avaliar se vale a pena deixar ou não deixar, porque eu vejo que a perda dos atletas não é no infantil, e sim, principalmente a partir de juvenil e júnior. Eu vejo, às vezes, provas de final de brasileiro que não tem 8 atletas, infelizmente, no feminino, inclusive. Né? Você acha que eu estou falando bobagem ou que é por aí mesmo? Não está falando bobagem, não. Eu não tenho o número, né? A gente sabe que você passa uma competição de petis é super cheia e uma de júnior ela é vazia, né? Então, em algum momento, esse atleta se perdeu. É claro que tem muitos que é normal. Às vezes o cara não gosta, não tem talento, então é normal o cara parar. Mas nós, como comunidade do aquático, nós queremos manter essa criança, né? Porque a gente acredita no esporte como transformação da vida das pessoas, até transformação da sociedade, né? Em termos se o atleta for carente e puder se beneficiar do esporte, né? Até o máximo possível. Mas eu não tenho esse número de se a quebra é maior do petis para o infantil ou do infantil para o juvenil, então a gente fica aí na base do feeling. E agora você lançou uma questão interessante. Podemos estudar esses números, né, e quem sabe colocar isso como um elemento a mais na discussão. Sim, e entra até na questão de equiparar a questão socioeconômica, né? Porque o cara no infantil, se ele não tiver uma condição socioeconômica e ele for um atleta tardio, né? E aí ele não consegue investir num traje, ele não consegue começar a ter um acompanhamento nutricional um pouco melhor, ele começa a ser esmagado, às vezes não pelo talento, sim pela falta de condição de investimento. Verdade. E isso daí é uma coisa para se pensar. E aí a minha outra pergunta é que, além dessas coisas e da parte do alto rendimento da elite, que a gente já falou de alguns acontecimentos, eu queria saber se já existem alguns projetos que você possa falar, claro, né? Pensando na fomentação das categorias de base e na disseminação de criar um volume de atletas significativo em todos os estados do Brasil e suas regiões, que às vezes algumas são muito escassas, mas os talentos, para mim, eles não escolhem lugar para nascer. Eles nascem absolutamente em qualquer lugar, eles precisam da oportunidade para se desenvolver. Isso, então você falou tudo, né? Quer dizer, o talento ele pode nascer em qualquer lugar. Agora, na natação de base, o importante é que as federações estejam com disposição, né, de colocar condições para ter mais crianças nadando. E isso vem acontecendo. A gente tem conversas quase semanais aí com os presidentes de federação. E até essa pandemia aí, né, vamos dizer, até o final do ano passado, as federações tinham todas elas, primeiro que elas aprenderam que o esporte só vai crescer, a federação só vai crescer se ela fizer o esporte ser praticado. Então,
Hoje, se você for no Acre, né, você vai ter lá a competição, é a competição que sustenta a federação, no Acre, no Pará, em Roraima, no Paraíba. Então, nos últimos anos, o número de inscritos nessas federações ampliou muito, né? Em parte porque também a gente deixou os índices de brasileiro um pouquinho mais acessíveis, então esses atletas começam a querer poder, né, ter condições de participar dos brasileiros. A gente ouve nos brasileiros, a gente ouve reclamação de gente dizendo que tem muita gente, e eu sempre rebato dizendo que ótimo que tem muita gente, e eu quero que tenha cada vez mais gente, e aí a gente volta para aquele outro problema, que é o que nós estamos vendo hoje da pandemia, né? Eu quero aglomeração, eu quero o maior número de crianças possível, com os seus pais ali, eu quero eventos grandes, e agora a pandemia está dizendo que é o contrário, né? Então é muito difícil, fica esse conflito, mas o que a gente estava querendo implementar, e que vinha sendo implementado desde 2017, é o fortalecimento das iniciativas das federações, né? A gente não tem dinheiro para distribuir para as federações, mas a gente tem esse contato próximo com os presidentes e o estímulo para que os presidentes façam suas competições estaduais e regionais. Os regionais aí são o Norte e Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. E essas competições, se você olhar as estatísticas aí, elas aumentaram muito o número de atletas dessas competições. Então, como o Danilo falou, a base vai vir da ampliação da participação nos 27 estados, né? Para a gente se aproximar daquilo que já ocorre na FAP, que coloca aí 7 mil crianças todo fim de semana dentro da área. Então, a chave é a descentralização e a parceria com as federações. Legal. Cordani, queria fazer já 2 perguntas em uma só aqui. Primeiro, perguntar como que é a situação financeira da CBDA hoje, né? Eu vi que vocês estão divulgando no site as receitas, despesas, está tudo bem transparente. Inclusive, acho que é legal você falar sobre o fato de você ser voluntário, né? Acho que nem todo mundo sabe disso, mas toda a diretoria ali da CBDA trabalha como voluntário, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso e como que está a parte financeira, porque sem dinheiro fica muito difícil, né? Então, teve essa notícia recente da Globo, né, que foi bem ruim, que eles pararam de pagar ali um contrato, pelo que eu entendi, de R$200 mil por mês, mais ou menos. Queria saber se isso tem alguma perspectiva de ser resolvida e se vocês pensam em alguma outra fonte de receita, né? Com relação à Globo, realmente, hoje, durante o ano de 2020, as despesas administrativas da CBDA, o que é a despesa administrativa da CBDA? São o salário dos 9 funcionários, né, que é o que a gente paga os salários, o aluguel não, o condomínio, luz, e as rescisões trabalhistas, né, anteriores. Então você tinha na CBDA, a CBDA era muito grande, chegou a ter 90 funcionários, né, para um faturamento de 60 milhões por ano, e hoje o faturamento é 3 milhões por ano, né, que é praticamente só esse contrato da Globo, e então o excedente, essas pessoas que foram mandadas embora, você tem processos trabalhistas, alguns, e mesmo os acordos de demissão, né, são caras as demissões. Então, esse dinheiro estava servindo para pagar essas despesas. E, de qualquer forma, era um contrato que ia só até o final do ano. Então, a gente já estava tentando se reinventar para a partir do próximo ano. A Bia falou aí dos voluntários, então são 9 funcionários pagos, né, os coordenadores das modalidades, as pessoas do financeiro, pessoas que trabalham na montagem das competições, só esses funcionários para 5 modalidades, né? E nós temos hoje 13 voluntários, né? Então é o próprio presidente, Luiz Fernando Coelho, né? Sou eu, sou voluntário, diretor de natação Fischer, diretor de polo aquático João Santos, diretor de maratona Sérgio Silva, diretor de saltos ornamentais Ricardo Moreira, o diretor jurídico Marcelo Jucá. Então, todas essas pessoas trabalham de graça, né? Então a gente
Eu hoje dedico a maior parte do meu dia para a CBDA, para ajudar a resolver os problemas da CBDA, de forma voluntária. E por que eu faço isso, né? Porque, como a gente disse, a natação trouxe muito para mim, né? Me deu muita ferramenta, né? E é uma forma de eu retribuir isso para a sociedade. Agora, agora que a gente perdeu esse contrato da Globo, está muito difícil, né? Porque eu estou administrando lá uma massa que não chega a ser falida, mas é uma massa que está quase falida, né? E tem com muitas dívidas que foram deixadas aí pelas administrações anteriores. E aí a Bia falou, como que a gente pensa em solucionar? Bom, a nossa ideia era, a CBDA estava com a credibilidade muito baixa, né? Então a gente assumiu em setembro do ano passado, faz 7 meses. Era mostrar uma consistência na transparência, mostrar uma consistência na organização, na gestão. Então a gente enxugou a folha. Hoje a gente tem uma folha com esses 9 funcionários, uma folha bem pequena de pagamento, ela é autossustentável, quer dizer, com aquele contrato que a gente tinha, dava e sobrava, a gente podia pagar os funcionários, podia pagar os acordos judiciais e não estava produzindo dívida, né? Então era uma coisa bem arrumada e que pudesse ser confiável para o mercado. Paralelamente, a gente faria uma seletiva olímpica com muita mídia e com patrocínio, né, que a gente já estava com patrocínio para a seletiva olímpica, e essa seletiva olímpica ia passar na televisão, e ao mesmo tempo que você teria um evento, que talvez é o evento olímpico mais importante em território nacional de todos os esportes, que é a seletiva olímpica de natação do Brasil, a natação é talvez o esporte mais importante da Olimpíada junto com o atletismo, né? Então a gente ia ter um evento no Brasil que não era olímpico, mas era pré-olímpico, quase olímpico, né? E fazer esse evento, promover esse evento, tornar os nossos atletas, não só os mais famosos, Bruno Prats e Ana Marcela, mas Guilherme Guido, Marcelo Queredini, Pedro Spajari, Fernando Scheffer, Guilherme Costa, tornar esses atletas ídolos, né? Aparecerem na televisão e nas mídias sociais e aumentar o público para atrair e continuar atraindo a iniciativa privada, porque o dinheiro público já era, né? Ele sumiu. Então, esses eventos que a gente queria combinar, então, a organização da entidade com o evento bem promovido, né? E fazer e aproveitar a Olimpíada, né? Promover esses atletas que iam aparecer nessa seletiva olímpica e atrair até o final do ano. A gente tinha um tempo aí de uns 6, 8, 9 meses, atrair a iniciativa privada e tentar amarrar esse patrocinador privado para o futuro. E o outro trunfo que a gente tinha o fim do contrato com a Globo é ruim, porque não ia ter mais o contrato com a Globo. Por outro lado, nos deixava livres, né, para fazer a nossa própria TV por streaming e conseguir um patrocinador para essa TV por streaming. Essa ideia continua, é a ideia vigente lá, que vai ser a partir do ano que vem, né? Então, a partir do 1º de janeiro, teremos a TV CBDA, a gente precisa de um patrocinador, mas a gente tem aí uma comunidade de quase 30 mil atletas, cada um desses atletas tem seu pai, sua tia, sua irmã, então a gente tem uma comunidade bastante razoável e o esporte ele tende a ser uma coisa dentro da mídia de nicho, né? Então nada melhor do que você ter uma TV sua, né? Então a nossa entidade está caminhando para isso. A pandemia ela acabou com a nossa seletiva, acabou com os nossos patrocinadores que a gente já estava conversando, né? E acabou com o nosso contrato com a Globo. Então, tudo isso ocorreu aí nas últimas 8 semanas aí, e acabou com também o nosso plano B, né, que é A também, que era de fazer eventos cada vez maiores e lucrativos, né, para que a entidade pudesse sobreviver dos próprios eventos. Então hoje, agora no dia 14 de maio, né, nós temos esse dilema, né, o que será do futuro, né, das competições, e eu não tenho essa resposta, mas a ideia era essa, e é uma ideia que foi mais ou menos
se não abatida, né, pelo menos ela sofreu umas pauladas aí nessa pandemia. Difícil, Não né? entendi. É bem complicado mesmo. Cordani, desde que você entrou, qual foi a coisa que você fez na CBDA que você mais se orgulha e qual foi uma coisa ou assim o que você achava que você ia conseguir fazer e você não conseguiu até agora, né? E foi mais difícil do que você imaginava ou simplesmente não vai rolar? Eu me orgulho muito das modificações que eu consegui fazer em 2017 e vou dizer por quê. Porque fazer modificações desse tipo, que eu fiz modificações profundas, né, no esporte, essa negócio da seletiva única, dos trajes, do 4x200, não é uma canetada. Você não pode chegar lá e fazer, vou fazer isso, ponto. Não, pô, existe uma comunidade grande aí, né? A Bia é irmã do Caio, é técnico, o Danilo é técnico. Os técnicos, eles querem participar, eles devem participar, eles podem participar. Então, para você fazer mudanças profundas como essas, você precisa conversar com a comunidade, você precisa convencer a comunidade, você precisa que a comunidade te apoie nessas decisões. E se vocês pensam que isso é fácil, não estou falando vocês dois especificamente, estou falando aqui para o nosso ouvinte, né? É uma coisa muito difícil, né? Você conseguir um consenso e fazer mudanças tão bruscas, né? Então isso que eu mais me orgulho, de ter conseguido conversar com essas pessoas todas e ter conseguido fazer isso. E eu acho que eu consegui pelo fato de eu não ser técnico. Se eu fosse técnico, se eu fosse treinador, seria mais difícil. Como eu não sou, né? Eu acho que eu consegui conversar com esses técnicos, né? Não de igual para igual, porque eu não sou um igual a eles, não sou técnico, mas conseguir um consenso em torno dessas mudanças que eu achei bastante significativas. O que eu não consigo, Bia, o que me decepciona muito, o que eu gosto, o que me dá prazer, é natação, é falar sobre essas coisas que eu estou falando hoje. Mudança de critério, seletiva única, traje, competição, isso eu gosto. O que eu não gosto demitir funcionário, o cara que está cobrando uma dívida que nós estamos devendo 200 mil, outro hotel que não foi pago pela gestão anterior, essas coisas eu não gosto. Então, na primeira passada que eu tive, né, em 2017 e 2018, eu queria só tratar de esporte. Então eu falei, eu vou tratar de esporte e vai ter outra pessoa, outra ala dentro da confederação que vai tratar desses assuntos. E deu no que deu, quer dizer, a parte do esporte eu trabalhei, fiz da forma que eu achei melhor possível, né? E essa outra parte desandou, né? Foi pro saco, não tinha transparência, não se publicava nada, enfim, aquela coisa que vocês viram, foi publicado, não tem nada escondido sobre isso. Até no comitê de ética do COB fiz as denúncias e tal, enfim, coisas que eu não concordava. Mas na parte do esporte, que é o que eu gosto, que é o que eu gostaria de trabalhar. Nessa segunda fase, agora depois que o presidente Miguel foi destituído e assumiu o vice, ele me convidou para voltar, eu percebi que para eu poder trabalhar com esporte, que é o que eu gosto, precisa ter alguém fazendo a parte da gestão, que é essa parte que eu não gosto. Não é que eu sei fazer, eu sou empresário há 25 anos, eu faço isso na minha empresa, então eu posso fazer na CBDA também. Mas isso eu não queria fazer de graça, mas eu tenho que fazer. Se eu pudesse ser só diretor de natação da CBDA e só fazer essa parte técnica, né? Claro que essa parte técnica hoje a gente faz junto com o diretor de natação, que é o Eduardo Fischer, e com o supervisor de natação, que é o Gustavo Otsuka. Se eu pudesse só tratar das coisas técnicas, até nas outras modalidades também, maratonas, nado, saltos e polo, que eu gosto muito de todas, eu adoraria, mas eu não posso, porque se eu for fazer só o esporte, não tem ninguém para cuidar da gestão. Então eu sou meio obrigado a fazer o que eu não gosto para poder fazer o que eu gosto. Legal, Cordani. Eu tenho uma pergunta, se você acha que além dessas ações que a CBDA vai ter que ter para sustentabilidade, para a sobrevivência da instituição e segmento nos projetos de crescimento, se existe alguma conversa para que sejam criadas determinadas políticas públicas aonde não que o dinheiro venha do governo, mas sim que o governo dê tipos de incentivo para que seja mais fácil e viável
de empresas privadas patrocinarem, investirem nos esportes de uma forma geral? Existe algum projeto, alguma conversa com até os nossos representantes, Luiz Lima, Fabiola Molina, que está envolvido ali dentro da própria política, entre outros? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, o governo, ele dá um dinheiro público bastante significativo para o Comitê Olímpico, né? E esse Comitê Olímpico, o COB, ele divide o dinheiro entre as confederações, uma parte do dinheiro entre as confederações, e tem uma fatia lá, que é a fatia da CBDA, que hoje gira em torno de 4,5 milhões por ano, e com esse dinheiro os nossos atletas participam das competições internacionais, né, de mundiais, sul-americanos, Copas do Mundo. Então eles vão com esse dinheiro. Então esse dinheiro, ele de certa forma já é um dinheiro público, né, é uma lei Agnello Piva, é uma lei, se não me engano, de 2007, 2008, não sei, mas é uma lei que já vem ocorrendo há bastante tempo, então o governo já tem essa ajuda. Eu entendo que o nosso esporte ele tem visibilidade suficiente para não depender do dinheiro público, né? Então eu uso esse dinheiro para as atividades esportivas, esse dinheiro está lá no COB, a gente não tem direito de receber na CBDA, mas ele é aplicado no esporte aquático, em parceria com o COB, né? Uma coisa muito, muito boa para o esporte. Mas eu entendo que a visibilidade da Ana Marcela, do Bruno Fratos, do Queridini, esses que a gente mencionou aí agora, eles são suficientes para dar retorno para o patrocinador privado. Então, o meu trabalho, o meu principal objetivo era conseguir convencer esse patrocinador privado de que ele vai ter retorno patrocinando a natação. Ou vai, no caso da CBDA como um todo, os 5 esportes aquáticos. Agora, a gente não podia em setembro, né, com os escândalos todos e com esse histórico de confederação problemática, conseguir isso, né? Então eu preciso mostrar trabalho, não adianta prometer governança, prometer transparência, eu preciso provar, preciso mostrar. Eu publicar no site, eu preciso dar consistência a essas publicações, eu preciso fazer com que a comunidade, os presidentes de federação, os usuários, os pais, os clubes, os técnicos, reconheçam, puxa, não, realmente, os caras estão fazendo um trabalho redondinho, está lá o organograma, está lá os relatórios financeiros, está lá tudo que eles ganham, está lá tudo que eles gastam, está lá quem é voluntário, quem não é voluntário, quem ganha dinheiro e quanto ganha, né, os salários estão publicados. Então, eu precisava ter um histórico de organização para poder atrair a iniciativa privada. É claro que esse trabalho agora, o momento seria agora, seria a seletiva olímpica de natação, né? Seria o momento de aparecer e falar, olha gente, estamos aqui, melhoramos, organizamos, somos capazes de organizar um evento de mídia sensacional, passou na televisão, foi replicado nas redes, e o esporte está vivo e tem Olimpíada, né? O plano era esse. A gente foi meio atropelado nesse plano e agora nós perdemos o contrato da Globo. Então, possivelmente a gente vai ter que recorrer ao plano B, aí pedir ajuda para o governo. Mas, por outro lado, Danilo e Bia, é muito difícil você pedir alguma coisa para o esporte, né, no momento em que as prioridades talvez sejam outras. Cordani, em meio a essas ideias todas que são perfeitas de transparência, de ganhar credibilidade, resgatar, seja lá o nome que for, tem implementado já dentro da CBDA controle e compliance, que eu vejo que muitas instituições já vêm há alguns anos implementando isso. E acho que isso é uma forma de criar transparência e credibilidade também. CBDA tem alguma coisa nesse sentido? Sim. Em 2017, a gente tinha lá um gerente de compliance, né, que era o André Teixeira, não é o nadador que pegou a medalha de bronze em 94, é um homônimo, né, o André de Abreu Teixeira.
Ele era o gerente de compliance e ele fazia esse tipo de trabalho, né, compliance e governança. Depois ele foi demitido, logo depois que eu saí ele foi demitido. Acho que o Miguel lá não queria muito o trabalho de compliance, mas quando a gente voltou, existe um programa do COB que chama GET, que é governança, esqueci o que significa a sílaba, GET, mas é um programa de governança do COB, e que você não precisa ter uma pessoa específica de compliance, mas você precisa que todo o seu corpo de atuação, lá, tanto os funcionários quanto os voluntários, sigam aquelas recomendações, né? Então o compliance está dentro da governança. Então, quando você publica os relatórios, quando você tem um conselho fiscal que fiscaliza, quando você tem um auditor que fiscaliza as contas que vêm da contabilidade, quando você tem publicação de elaboração de atas de reunião, quando você tem todos esses itens, né? Então eles não são concentrados numa pessoa, a pessoa do compliance, mas a governança ela tem que permear toda a confederação. Então você precisa mudar a cultura, que é o que nós estamos fazendo, mudar a cultura de todas aquelas pessoas. Então o compliance não vem de uma pessoa, fulano do compliance. Não, o compliance está na secretária, está no gerente de modalidade, está no financeiro, está na direção. Então, sim, a gente tem esse programa e a gente está procurando melhorar, né, na nossa nota de governança, que é avaliada pelo COB. E quando a gente assumiu, né, em setembro de 2019, a CBDA estava em 31º lugar dentre as 32 confederações nesse índice. Então Nossa. A gente vem galgando posições aí, quem sabe esse ano a gente consegue galgar várias posições. Não, legal. Queria muito ter escutado isso, fiquei feliz. Legal. Cordani, vocês chegaram a estudar ou a se basear, fazer algum benchmark em alguma confederação fora do Brasil que seja sucesso, ou mesmo dentro do Brasil, em alguma confederação, não sei, do judô? Confesso que eu não sei a fundo se ela é um exemplo ou não, né? Mas tem casos de sucesso que vocês estudaram para tentar trazer alguma coisa para a CBDA nessa parte tanto de conseguir captar mais recurso, como de como gerir a modalidade? Olha, captar recurso nenhuma está captando, né? As que tinham já os bancos aí, Bradesco, o Caixa Econômica até é público também, né? Mas Bradesco que são os principais patrocinadores das confederações, quem tinha manteve e quem não tinha não pegou mais. Mas nós temos como meta, né? Primeiro que os critérios eles são definidos pelo COB através desse GET, aí todas as confederações fazem. A campeã nesses quesitos é o tênis de mesa. Então a gente tem muita conversa lá com o pessoal do tênis de mesa. Eles têm um plano estratégico, eles têm várias coisas que eles vão implementando e a gente tem que implementar também, a gente tem implementado. Ele andou muito bem, toda essa nossa melhora nos itens de governança até o início da pandemia, até quando a gente teve que dissolver de novo a sede. A gente estava em home office, voltamos para a sede, ficamos lá um mês e já teve que ir todo mundo para casa de novo, né? Então a gente estava avançando mais do que estamos hoje, né? Hoje agora, nesse momento, eu estou mais preocupado em retomar o contrato da Globo para a gente poder sobreviver até o fim do ano. Então as prioridades mudaram um pouco, né? Mas essa questão do qual foi a sua pergunta mesmo, Bia? Desculpa. De olhar alguma confederação fora também para ver se algum jeito diferente, então, né? O tênis de mesa, que é uma confederação de porte menor que a nossa, né? Então é um pouco mais fácil, mas eles conseguiram atingir índices aí de governança muito bons, né? E agora é engraçado que para você conseguir governança você precisa de dinheiro, né? E para você conseguir dinheiro você precisa de governança. Então é muito difícil você conseguir, por exemplo, um dos itens mais fortes na governança são dois itens. Uma você tem um conselho de administração que administra ao invés de ser o presidente, é esse conselho que administra.
Então você tem que ter um custo para você ter esse conselho, né? Idealmente esses conselheiros deveriam ser pagos, né? Mas você vai inicialmente não poderia fazer dessa forma, e ter um CEO, né? Então esse seria o CEO pago. Então vamos supor, na CBDA hoje, para ser da forma ideal, eu precisaria ter um conselho de administração formado aí por, vamos dizer, 9 pessoas. Esse conselho dá as diretrizes, e o CEO poderia ser, vamos dar só um exemplo, poderia ser eu, Renato Cordani, poderia ser o CEO. Esse CEO se reporta ao conselho de administração e ele recebe um salário para trabalhar. O trabalho não foi bem feito, o CEO é mandado embora e se contrata outro CEO. Né? Mas a CBDA hoje não tem a menor condição de pensar em poder pagar esse CEO e nem de poder montar esse conselho de administração. São duas tarefas que demandam dinheiro e um tempo assim de trabalho, ou seja, dinheiro também, que a gente não tem. Então é um pouco difícil atingir os níveis. E o tênis de mesa tem. O tênis de mesa tem lá um conselho de administração, que é o CEO. E o CEO, que é essa pessoa que eu converso, né, o Gilberto, ele recebe um salário para trabalhar para o Conselho de Administração da Confederação. E o presidente é o chefe de Estado, né? Ele vai nas reuniões, ele representa, ele vota no Comitê Olímpico, ele, enfim, participa do Conselho de Administração também, mas essa é a forma moderna de fazer, e a CBDA tem dificuldade até de conseguir montar um esquema desses, e, como eu disse, nesse momento a nossa prioridade é sobreviver a semana que vem, né? Tá um pouco difícil de fazer planos nesse sentido. Perfeito, legal. Tava vendo até antes da entrevista para me preparar os números da USA Swimming, vi até que eles tiveram um déficit grande em 2018, né? E não sei se você, tirando essa parte da pandemia, claro, né, que agora é aquilo, apagar o incêndio, né? Não dá para ficar se preocupando com o enfeite, mas se você viu alguma coisa interessante, né? Porque acho que mais até pela parte da base dos Estados Unidos, que é algo que você já escrevia no Epicurus, né? Criança na água. Então lá eles têm um modelo bem legal de muita gente nadando. Se você chegou a ver algo interessante lá que dê pra gente replicar no Brasil. O modelo lá é escolar, né? E eles têm piscinas nas escolas, né? Então é um modelo para o atletismo é fantástico, é um modelo que a gente poderia replicar, mas de natação é um pouco mais difícil porque a gente não tem piscina nas escolas, né? Isso é uma diferença bastante marcante. Mas uma outra diferença também, eu vou citar mais duas aqui. A primeira é que o USA Swimming é só natação, né? E a CBDA são 5, né? Então é uma coisa, é mais difícil, né? Você cuidar de 5 do que cuidar de uma só. Até nesse sentido, o salto já está de certa forma autônomo, está se separando de certa forma, e o polo aquático também. Então a gente até estimula esses movimentos, que justamente para a gente poder se concentrar naquilo que é mais possível, né? Se eu não consigo cuidar de 5, pelo menos se eu cuidar de 3 já tá melhor. Então esse é um aspecto. E o outro é que a gente acho que a gente deveria, o que a gente tem olhado mais é mais para a Austrália, França, Japão, né? Porque Estados Unidos é um sonho, falando de natação, né, é um sonho muito distante, né? A gente está tantos estágios atrás, né, que a gente tem que dar passos talvez menores até poder chegar lá, né? Mas a Austrália, o grande lance da Austrália é a descentralização mesmo, né? Então, aqui no Brasil, a forma de fazer isso é através das federações. Então, você fortalecer a federação, você fazer com que cada federação aumente o número da participação. Então, se no Rio Grande do Norte eu conseguir aumentar de 200 atletas para 800 atletas e fizer isso em todos os estados, eu acho que é a forma mais factível de conseguir fazer no Brasil. Legal. Acho que o Danilo podia até contar, né, Danilo, que você fez no passado um trabalho ali de formiguinha que foi bem interessante nessa parte da base, né? Então, isso vai até de acordo de encontro, né, com o que eu falei ali atrás, que eu acredito muito que o talento não escolhe onde nascer, né, ele precisa dar oportunidade,
há exatamente 6 anos atrás no SESI, eu iniciei um trabalho na unidade onde eu sempre estive, que fica na periferia, na Zona Leste, fica no AE Carvalho. E ali foi me dado um espaço para eu construir uma equipe do zero literalmente. Eu não tinha nenhuma criança que ia ficar comigo. Eu tinha que arrumar todas as crianças. E aí eu fiz algumas palestras dentro das escolas do SESI, para divulgar um pouco mais a natação que a gente estava fazendo ali dentro, né, e a oportunidade. E aí eu catei a minha moto, fui nos céus da prefeitura, tudo na periferia mesmo ali de São Paulo, da Zona Leste, na cidade de Tiradentes, Guaianazes, Inácio Monteiro, entre outras, né? E eu batia na porta lá e perguntava para os coordenadores, para o pessoal dos céus, se eles tinham criança lá de 7 a 12 anos que atravessavam a piscina, mais ou menos, alguma coisa assim, né? E em meio a isso, eu comecei o trabalho ali que eu executo com a base desse jeito, mas eu me enfiei lá e aí eu fui achando, a criança atravessava a piscina de um negócio que parecia crawl e voltava de um outro que parecia costas. Eu falava, você quer ir lá pro SESI? Eu te ensino a nadar. E aí nisso a gente tem alguns medalhistas de brasileiro, inclusive, que saíram desse negócio, né, de categoria, claro, ainda não é garantia de sucesso, mas para mim já é um puta sucesso. Só de ver. E você veja, Danilo, nós estamos falando de São Paulo e SESI, né? São Paulo e SESI, o nosso estado, né? O SESI aqui, o SESI é um órgão que é nacional, mas ele é setorizado. Em cada estado ele é diferente, né? E o SESI de São Paulo prioriza o esporte aquático de uma forma fantástica, né? Então aqui em São Paulo, além do SESI, você tem o SESI e tem a ABDA, são dois projetos de massificação de criança na água, né? Então aí você tem, claro, os professores abnegados como você, que vão além, né, dão um passo além, vão buscar onde o cara não seria encontrado e encontra, mas de certa forma o SESI, a BDA e os clubes que são espalhados, são 110 clubes espalhados pelo estado, conseguem fazer com que quem quer mesmo tenha a oportunidade de nadar, né? Claro, alguns, esses que você buscou ali, talvez não tivessem, mas você tem uma porcentagem grande, né, de crianças que conseguem. Agora, essa é a realidade do nosso estado, né? Nosso estado, aqui em São Paulo, você consegue isso aí. Então, uma alta porcentagem de crianças que têm acesso a isso. Nos outros estados, é claro, a realidade é muito diferente, né? E alguns desses estados, eles são totalmente concentrados na capital, né? E quem não é da capital não tem a menor nem a possibilidade de sonhar com algum dia praticar o esporte, né? Então, o SESI já é um nível que, se você pensar até em nível mundial, é um nível muito avançado, né? Então, o meu objetivo não é melhorar o SESI, né? E nem melhorar a BDA. O meu objetivo é implantar um mínimo de SESI na Paraíba, ou em Pernambuco, né? Em Pará, né? E isso que nós não temos. Quer dizer, São Paulo, ele pode ter seus problemas, mas eu acho que o atleta acaba conseguindo chegar. Tanto se você for olhar os nossos medalhistas olímpicos, quase todo mundo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque são os estados onde o cara consegue ter, de alguma forma, a oportunidade acesso, né, de participar. Não, eu falo assim, se a gente conseguisse potencializar ali as piscinas públicas ou qualquer piscina, porque eu falo assim, o primordial para começar nas categorias menores é ter o professor, o treinador e uma piscina que dê para o cara aprender a nadar e se desenvolver no primeiro momento. Aí ali já para chegar a um nível mais competitivo, conseguir subsidiar viagens e dar o próximo passo, a gente já sabe que precisa de um pouco mais de estrutura e condição, mas se a gente conseguisse fomentar no Brasil inteiro, tem uma piscina de 15 metros ali que dá para ter aula de natação e colocar um cara que gosta de natação ali, ele consegue achar uma criança, 2, 3, e se a gente pegasse todas essas piscinas e cada um fizesse 2, 3 crianças, a gente viraria muito provavelmente uma das grandes
potências esportivas. E eu estou falando da natação, mas é para qualquer coisa, eu acredito, né? Mas você falou aí da piscina, né? Tem que ter a piscina. Quer dizer, aqui em São Paulo não falta piscina. Quer dizer, falta, mas falta pouco, né? Vamos dizer assim. Claro, cidade de Tiradentes, não sei se é muito fácil, mas um paulistano aí, um cidadão da cidade de São Paulo, que ele tem várias, algumas, não várias, mas tem algumas piscinas públicas. Então, nosso problema não está aqui, né? Nosso problema está nos estados que não tem. Mas eu queria dar um exemplo, corroborando o que você falou, o Lucas Tudoras, né? O nosso atleta aí, juvenil 2 hoje, um dos melhores do Brasil, ele começou numa escola. Ele estava lá a escola dele tinha piscina, ao acaso, né? Se não tivesse piscina, eu acho que ele ia ser bom de outro esporte, porque ele é bom de tudo, mas ele estava lá nadando numa competição escolar e a esposa do técnico do Paineiras era professora de educação física nessa escola, ou na escola da adversária, não sei. Viu o menino nadando e já era um fenômeno, né? Ele é um fenômeno. E aí conversou lá com o marido dela, que era o Mexerica, né? Técnico do Paineiras na ocasião, e o Lucas Tudoras no dia seguinte estava no Paineiras e depois de 3 meses ele era campeão do Sudeste, né? Porque essas coisas são assim, acontecem. E não houvesse essa escola com piscina, possivelmente ele não teria aparecido. Inclusive lá atrás, quando eu perguntei sobre se existe alguma conversa de políticas públicas, era pensando em potencializar e otimizar isso no máximo de lugares possíveis, né? E não é um investimento significativo, é criar uma lei de incentivo que fizesse ser fomentada os esportes aonde fosse possível, e aí dali para frente dar o segmento e o encaminhamento de acordo com necessidades, níveis e possibilidades também. A gente não consegue abraçar o mundo, mas a minha pergunta sobre políticas públicas ou qualquer coisa relacionada a esse tipo de projeto era tentando chegar em algumas saídas e soluções nesse sentido. Eu conversei com a Fabiola semanas antes dela ir para o governo, né? E depois ela foi, aí veio, enfim, a pandemia e tal, mas acabei não conversando com ela. Mas agora que estimulado por essa conversa com você aí, vou procurar entrar em contato com ela e ver se a gente consegue avançar alguma coisa nesse sentido aí. Mas se eu pudesse escolher o que eu queria fazer era ampliar a oportunidade das crianças nos diferentes estados, né? Não seria em São Paulo seria a última coisa que eu procuraria fazer, mas seria isso que você falou, né? Dar uma piscina de 15 metros e botar um professor e fazer uma caça de talentos aí. O sistema federativo nosso, ele já de certa forma faz isso, né? Você tem ali, vamos dizer, a Federação de Sergipe, você tem lá o presidente de Sergipe, você tem um sistema que leva essa criança para a competição, para ser federado e para nadar como um petis lá no estado de Sergipe. Mas o que precisa ser, como você mencionou, é ampliado isso, né? Ou seja, mais piscinas, mais pessoas, mais comunidades. Legal. Cordani, queria te agradecer por ter falado com a gente, né? Mais de 1h30 de conversa, acho que ficou bem claro o trabalho que você está fazendo e espero que os ouvintes tenham conseguido conhecer você melhor. Se você quiser deixar algum recado final. Não, o recado final que eu dou é esse. Se vocês se beneficiaram de alguma forma pelo esporte, vocês acham que a sua vida é beneficiada pelo esporte, eu realmente acho que a minha né? De alguma forma, doar isso de volta é gratificante, né? É sacrificante e ao mesmo tempo gratificante. E eu recomendo porque se o esporte foi tão importante para você que me ouve, né? Ele vai ser importante para outras pessoas também. Então eu acredito no poder de transformação do esporte. E eu lamento não poder fazer mais do que eu posso, porque realmente somos poucos, né? E todos ajudando da forma que dá, mas a entidade carrega um passivo do passado muito grande, né? E a gente está tentando resolver. Claro, a pandemia não ajudou, mas a realidade é essa e a gente luta da forma que a gente pode, né?
e eu espero aí que a gente consiga, no médio prazo, aí, recuperar a credibilidade da entidade e tornar ela economicamente sustentável para poder continuar ajudando os esportes aquáticos. Obrigado, Cordani, né? Foi uma conversa incrível aí. Eu, como beneficiado pelo esporte e vivendo e amando ele do jeito que eu vivo, né? Me coloco à disposição para te ajudar no que eu puder, a divulgar, a ter ideia, estimular, sei lá, né? Porque eu quero devolver e trabalho todo dia para isso, devolver um pouco do que eu tive por meio desse nosso esporte. Ah, legal, ótimo. Contamos com a ajuda sua e dos nossos ouvintes aí. A situação é difícil para todo mundo, não só o Brasil, como o mundo hoje tem outras prioridades, né? A sobrevivência da humanidade ou de várias vidas aí que estão sendo perdidas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma esperança aí de que as coisas vão melhorar e de que vai voltar a ser na nova normalidade, que não vai ser exatamente igual ao que tinham anteriormente, né, mas que seja da melhor forma possível. Legal. Obrigada, gente. Valeu.